Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma das nossas lives aqui no ECK. E hoje, para fechar o mês de março, esse mês aí bem feminino, bem não me provoque, porque eu sou cor-de-rosa choque, né? Hoje nós temos essa live especial com 6 pinks, 6 mulheres maravilhosas aqui do ECK. Olha quem já está aqui com a gente, ó, dando o seu alô. O nosso querido Nelson Santos, que vai estar ajudando a gente aqui, dando aquela ordem aí nos comentários, pedindo para que vocês participem. É isso mesmo. Noite pink, noite totalmente rosa choque. Não provoque, né? Ouviu, Nelson? Não provoque. Aqui tem o Facebook User. Boa noite a todos com flores. Isso é sempre muito bom, né, gente? Ser recebido com flores, eu gosto. Tem pessoas que não gostam. Ok, mas eu adoro e quero sempre ganhar flores. Vocês estão me ouvindo bem? Alô, Tênica. Alô, pessoal. Cadê esse povo que não entra? Tá todo mundo quietinho aqui? Muito bem. Olá, seja bem-vindo. Olha aí o mascarado Marcelo já está aí. Boa noite. Sim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Hoje o assunto só podia ser pink, ou quer dizer, mulher, né? Quem é a mulher na fila do pão no espiritismo? Não é verdade? Quem somos nós? Como é que nós estamos? Como é que nós fomos? Como é que nós seremos? Como será o movimento espírita e as mulheres? Olha quem está aqui, o nosso queridíssimo Ricardo Sardinha, a Clau, que também vai dar todo o suporte aí para nossa live acontecer. O Ricardo Terini, bem-vindo, Ricardo. Que bom contar com vocês. É sempre muito bom. Aliás, né? A gente não faz live para a gente faz live para a família ECK, que é para todo mundo poder trocar ideias, poder atualizar os saberes e assim a gente poder crescer. Hoje, aqui com a gente, 2 pessoas debutando. Duas ECKs debutando no nosso meio. Então, eu vou já começando assim. Então, a Cláudia está falando que vai ser uma live light, curtinha, rapidinha. Não vai até às 8 da noite, mas sim até a meia-noite. Será? Não sei. Vamos ver, né? Olha quanta gente boa aqui. Neide Castelhano, Vilma Tereza Matias, Cida Freitas, Maria Cristina Rateiro, Lourdes Monteiros, Adelita Tereza da Rocha. Sejam todas muito bem-vindas. Que legal. Delícia contar com tudo isso assim. Muito bom. E esperamos participações, que é para isso que a gente faz essas lives, para que a gente possa ter essa troca. Então, vamos lá. Que rufe os tambores. Não tem agora, mas depois na edição eu coloco. Vamos chamar a primeira debutante da noite, a nossa querida Leopoldina Xavier. Seja muito bem-vinda, Léo. Boa noite a todos. Que maravilha estar aqui com vocês e poder falar de um tema tão gostoso. O tema ser mulher. Muito bem. Léo, conta pra gente onde você mora, o que você come, o que você faz, quem é você na fila do pão? Se apresente para nós. Quem sou eu na fila do pão? Eu moro numa cidade chamada Arujá, aqui próxima, bem próxima à capital de São Paulo, Arujá, Guarulhos, capital de São Paulo. Sou mãe de 4 filhos, os criei, os formei. Hoje tenho mais 2 noras, 2 genros e 8 netos. E uma mãezinha de 95 anos que mora comigo, um encanto. Nossa, que legal! Que dedico-me não só à família, mas também à questão profissional. Tenho uma vida muito rica, e sou muito grata
a tudo que me aconteceu por todo esse tempo, inclusive, de vida. Quer profissional, quer social, quer de mulher, quer de família. Muito bom. E agora aqui com a gente também. Seja bem-vinda, Leopoldina. E espero que você adore, que você tome gosto, seja picadinha pelas lives e queira participar sempre com a gente aqui. Hoje, o assunto somos nós no movimento espírita, certo? Você trabalha há quanto tempo no movimento espírita? Trabalho é bom, né? Você se doa há quanto tempo? Eu sou muito novata. Eu sempre tive a tendência, eu sempre tive a veia, mas não efetivamente convivendo com o movimento espírita. Convivendo com o movimento espírita há aproximadamente 10 anos. 10 anos já? Bastante. Oh. Vamos lá a mais uma debutante nessa noite deliciosa. Aqui com a gente, a Marta Noves. Seja bem-vinda, Marta. Olá, que bom que a gente está aqui junto hoje, né? Falando de um tema tão relevante. Muito bem. Marta, conta pra gente. Quem é você, Marta? Eu sou a Marta Noves, nascida e criada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu entrei no movimento espírita, né? Conheci o espiritismo no ano de 1982 e não frequentei mocidade, já entrei direto, né, para o grupo dos adultos. Sou tarefeira do grupo espírita Francisco de Assis e no ano passado recebi o presente de uma grande amiga, de uma amiga do coração, quando me convidou para participar desse grupo. Tem sido uma coisa muito boa para mim. Eu conheci novas pessoas, eu conheci novos conceitos, eu conheci novos expositores. Então, gratidão. É isso aí. Muito bom. E antes de chamar os demais, eu quero fazer aqui uma ressalva de vamos dizer assim, de companhia nas nossas lives, na nossa live, inclusive, de hoje, que é o Boberg, que está aqui, olha, já dizendo que somos maravilhosas. Apesar de não aparecer o nome, eu já o identifiquei, e é o nosso queridíssimo Boberg. Muito obrigado pela sua presença aí, sempre ilustre, sempre muito cheia de carinho com a gente. É sempre muito bom, né? É sensacional isso. Vamos lá para as nossas outras garotas. Vou chamar aqui a Val, Valéria Terena Dias. Bem-vinda, Val. Oi, boa noite meninas, boa noite, Kátia. Tudo bem? É um prazer estar aqui de volta falando sobre nós, sobre o nosso trabalho no movimento espírita, sobre o que nós mulheres contribuímos e podemos contribuir com o movimento espírita, e podemos muito. É um prazer estar aqui de volta. Oi, Leopoldina, Marta, sejam muito bem-vindas. Espero que vocês participem de muitas outras lives aqui com a gente. Sem dúvida, sem dúvida. E do outro lado, de um outro continente, do outro lado do nosso planeta, ela, nossa querida Célia Aldegalega. Olá, boa noite. Aqui é um bocadinho mais tarde, tipo 3 horas mais tarde. Mas a partir da manhã passa a ser só 2. Vai mudar a hora aqui. Ah, tá. Horário de verão? É o horário de verão. Exatamente. Então, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Célia, diz pra gente de que lugar de Portugal você fala? Da Grande Lisboa. Sim. Grande Lisboa. Coração da coisa. Logo menos estarei em Grande Lisboa, dormindo no sofá da Célia, e vou bater várias fotos com a Célia, só que acho que você vai enquadrar, né? Porque vai ter um probleminha, assim. Várias fotos de máscara, só com os olhinhos, Não, se Deus quiser, logo isso vai entrar nos eixos e a gente vai poder voltar a uma vida mais ou menos ali
dentro dos padrões normais, um novo normal, né? Quer dizer, partindo do princípio que antes era normal. É verdade. Era normal. O que era normal, né? O que é ser normal? Era aquilo a que nós estávamos acostumados, não é? Sim. Agora, se era normal ou não... Não sei se vocês repararam, mas mulher, para fazer a introdução, já gastamos aí 20 minutos. Não, tô brincando. Vamos lá. E aqui, para fechar com chave de ouro essa nossa live, dar a entrada triunfal à nossa querida Júlia Schultz. Bem-vinda, Ju. Olá, queridas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente. Hoje vai ser para arrebentar, hein? Mulherada junto, live sem limite. Sim, live sem limite, nem de hora, nem de tempo e nem de conversinhas, né? A gente vai falar bastante. Eu acho que é um mal, não é só de mulher, mas eu já ouvi dizer que quem está para lá de trás dos montes costuma falar para caramba também. Então, imagina, né? Imagina. Vamos lá. Meninas, quem é que gostaria de dar o seu primeiro pitaco em como vocês, enquanto mulheres, enxergam a mulher no movimento espírita? A mulher que já foi, a mulher que está sendo e a mulher que será. Como o espiritismo que já foi, o espiritismo que está sendo e o espiritismo que será vai acontecer no que depender de nós. É tudo isso que a gente vai conversar hoje e muito mais, né? Quem quer dar aí o pontapé inicial na partida? Ah, tá bom. Ok, vou. Pronto, vou. Falei? Bora lá. Eu jogo-me no mar, eu jogo-me no oceano e vou começar. Tentando até fazer assim um apanhado geral, porque o espiritismo, eu já disse isto, mas é importante e eu continuo a sublinhar. O espiritismo não está isolado da sociedade do mundo e as pessoas que são espíritas são pessoas comuns, não é? Portanto, tudo o que existe do lado de fora da casa espírita entra na casa espírita, de onde que também o sexismo e a cultura patriarcal também. E eu, se calhar, até para acelerar este processo, começava por convidar à observação da questão 822A do Livro dos Espíritos, que eu já vi inclusivamente mulheres mulheres espíritas, por quem eu tenho muita consideração e que são consideradas, falarem desta questão contornando a linha A. E o que é que diz a linha A? Hoje, como é dia do teatro, eu vou fazer assim dramaticamente, pegando o meu livro fetiche, e vou dizer: 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Ótimo. Assim sendo, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além disso,
só existem na organização física. Visto que os espíritos podem encarnar num e noutro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, usar dos mesmos direitos. Ora, isto é tudo perfeitinho, menos a função. A questão da função, hoje em dia, está completamente desfasada. Porque, como sabemos, entretanto, nós desempenhamos funções profissionais, saímos da esfera do lar e estamos no mundo também. Não é? E, desejavelmente, cada vez mais, e com a mesma visibilidade que qualquer humano masculino tenha, e com as mesmas oportunidades. Eu se calhar, vou cutucar aqui um pouquinho. Portanto, este espírito respondeu desta forma. Eu diria que 95% da resposta dele é profundamente... é perfeita. Mas, de facto, este remeter ou relegar a mulher para o lar é discutível. Não, quer dizer, na minha opinião, é completamente rejeitável, mas é no mínimo discutível. E esta é uma daquelas questões em que estamos em contexto. Mas eu também gostava de chamar a atenção para o seguinte: o século XIX é o século em que nasce uma verdadeira consciência para a necessidade de equiparar a mulher no seu estatuto com o homem. São os primórdios. Eu fiz um levantamento, não quer dizer que eu faça agora, para não tomar muito tempo, mas eu fiz um levantamento de acontecimentos que estavam a dar-se em todo o mundo, que remetem para essa consciencialização e que são as primeiras leis aprovadas, as primeiras legislações aprovadas em todo o mundo, e só fiz isso até 1869, sabeis porquê? Querendo eu com isto dizer que Kardec, que era um homem extremamente culto e informado e vanguardista, estaria certamente ciente de que havia movimentações que, aliás, começaram na Revolução Francesa, no famoso século das luzes. Ele saberia, inclusive, de uma ou outra mulher de que eu posso falar mais adiante. E pronto, ele obtém esta resposta transcrébia. Também reparei que, ao contrário do que faz muito a miúde, muito frequentemente, ele não fez comentários pessoais, remeteu-se ao silêncio. O que é que este silêncio quer dizer? Que está de acordo, ou que não está tão de acordo como isso, ou que não sabe muito bem o que é que há de dizer entre uma declaração tão específica do espírito e aquilo que ele próprio possa pensar. E pronto, eu se calhar terminava aqui para não tomar demasiado tempo, mas pronto, lancei esta questão sobre a questão 822. Muito bom, muito bom. Alguém quer fazer algum complemento com relação ao que a queridíssima Célia trouxe para a gente? Um momento histórico e de reflexão, porque sim, está lá no Livro dos Espíritos que nós temos diferenças de funções. Vocês concordam, meninas? Quem quer falar primeiro aqui? Vai, Júlia, eu vi a sua carinha. Pronto. Adoro, dedocraticamente. Seguinte, funções não tem como ser igual, né? Já começa por aí. Nós temos, de fato, funções diferentes. E os direitos não são iguais, nós sabemos também, né? Caminhamos até aqui, mas os direitos ainda falta muito para serem iguais. Tanto em termos de casa espírita, quanto em termos de mercado de trabalho, em termos familiares,
nós, em funções, eu considero o seguinte, a maternidade nos torna muito diferente dos homens, né? A maneira como nós desempenhamos as nossas funções na família também faz com que a nossa função seja outra em relação à dos homens. No entanto, a questão dos direitos e das funções fazem mais ou menos isso daqui, e nós vemos hoje, por exemplo, um mundo cheio de homens que são meninos, em todos os sentidos, que não cresceram efetivamente, que se casam e buscam na sua esposa a mãe, ou a avó, ou esse tipo de situação. E aí a gente vê que as mulheres ficam sobrecarregadas, não desempenhando o seu papel de esposa, de mulher e de mãe dos filhos, se tiver filhos, e fazendo um papel de mãe do marido. Então, ficam realmente algo totalmente incongruente com o que deveria ser, né? Isso porque nem os homens e nem as mulheres, muitas das vezes, se colocam na posição adequada que deveriam ocupar. Olha, muito interessante esse ponto que você trouxe, porque ele é bem cabeludo. E a Leopoldina já está coçando ali a mão querendo falar, e eu vou deixar ela falar. Amigos e amigas, estamos no mês de março, o mês que nós comemoramos internacionalmente o Dia da Mulher. Dia 8 de março de 1857, 129 mulheres foram mortas porque queriam se emancipar perante a lei dos homens. Elas queriam melhores salários, local salubre para trabalhar, redução da jornada de trabalho. E suas reivindicações foram tão fortes que até hoje, dia 8 de março, comemoramos o Dia da Mulher, o dia da reivindicação da mulher perante a lei dos homens. Mas vocês já pensaram que 41 dias após as mulheres quererem a liberdade, igualdade perante a lei dos homens, nós temos a publicação do Livro dos Espíritos, exatamente no dia 17 de abril de 1857, onde Kardec, com toda a propriedade, diz: homens e mulheres são iguais, quer perante a lei dos homens, quer perante a lei natural e moral. Isso foi muito marcante, até porque em 1857 já haviam vários fatores de emancipação, mas de lá para cá, principalmente no século passado, eu acho que as mulheres tiveram um papel e um desempenho na questão da emancipação muito, muito sério, e mexeu com os valores sociais e com a lei dos homens também. E vejam, por conta da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde a força dos homens foi dirigida para a guerra, as mulheres tiveram que entrar no mercado do trabalho. E dentro do mercado de trabalho, elas viram que elas eram tratadas de forma desigual. Uma das questões que as mulheres sempre lutaram foi a questão da isonomia salarial, onde as mulheres ganham 77% do salário de um homem na mesma função. Outras lutas dentro do mercado de trabalho, dentro da mulher na produção, foram levadas e foram tão favoráveis às mulheres. Tivemos, inclusive, a questão
da amamentação, da proteção à maternidade. Tivemos a questão na Constituição da isonomia salarial, em que pese na prática ela não acontecer. E tivemos tantas e tantas outras proteções que vieram contribuir com a mulher para a sua emancipação, dentro da lei dos homens. Mas também tivemos emancipações dentro das leis naturais. A mulher começou a refletir muito mais sobre o ser mulher e seus valores, inclusive, perante a sociedade. Nós temos que entender que, por mais que toda essa emancipação, inclusive, dentro da lei natural e dentro da lei dos homens, ela é muito lenta, e sempre muito lenta. Por quê? Porque nós temos enraizado, e como a Célia disse, uma tradição patriarcal, uma força do hábito, do que o homem, pela sua força, ele tem que gerenciar, ele tem que dominar, ele tem que ser o poder. E esse poder, inclusive, ele o traz para dentro da casa, aonde a mulher, e por milênios e milênios e milênios, ela foi instrumento de prazer do homem. Foi assim que ele a via. Não só pela sua força de macho, mas também como instrumento de prazer. E eu pergunto a vocês, qual foi a emancipação que houve nesse aspecto? Muito. Silêncio, né, gente? Silêncio. Muito difícil, muito difícil. Tão difícil, Kátia, tão difícil, amigos e amigas, que no Brasil, por conta dessa raiz, nós, o ano passado, tivemos o maior número de feminicídio. Foi uma coisa exorbitante. O Brasil está de uma forma violenta na questão do feminicídio, que é o ranço do hábito, é o ranço do costume, é a raiz, inclusive, que ele recebe e que ele não consegue tirar. Da sua alma, ele não consegue desembarcar o seu espírito para ver que ele não é apenas a força. E que essa força tem que ser exercida sobre a mulher. E aí, Kátia, nós temos uma questão. Na questão da evolução social. A questão da emancipação entre as leis dos homens. E que essa, inclusive, ela é muito perigosa. Porque a lei dos homens, ela pode emancipar. Mas ela também, pela força dos homens, ela pode recuar esses direitos. Trazer esses direitos para trás. Como nós vimos hoje, inclusive, todo o movimento para modificar as nossas pautas de uso e costume. E que não é para a evolução. É para trazer toda uma emancipação conquistada, numa forma quase que involutiva dentro da lei dos homens. E nós temos a emancipação através da lei natural. A emancipação através da lei natural é aquela em que nós damos a exata dimensão dos valores morais
Nós temos a exata dimensão do progresso, a exata dimensão do ser em evolução, para que ele respeite os valores, inclusive, tão bem ditos por Kardec, da igualdade entre o homem e a mulher, do respeito entre os sexos, em que um não possa subjugar o outro pela força. E na lei da emancipação natural, que nós espíritas tanto a defendemos, tanto a cremos e tanto lutamos pela sua existência na evolução, eu tenho a dizer, essa lei, diferente da lei dos homens, quando ela acontece, ela é imprescritível. Não há como haver retrocesso. A sociedade em evolução, pela lei natural, pelo progresso. O indivíduo em evolução, pela lei natural, não volta atrás. Não retroage, como pode retroagir dentro da lei dos homens. E aí, eu quero deixar um questionamento sobre a questão da emancipação das mulheres. A lei de emancipação dos homens está, inclusive, acima da lei natural, da lei do progresso? Ou a lei do progresso natural é que fará a lei dos homens a se emancipar e tornar, inclusive, um mundo mais libertário no pensar, no agir e no querer? Muito bom, muito bom, muito bom. Beijo nada, fica aí, mulher, tem muito mais. Val, eu vou começar aqui com uma pergunta do Edson, e aí a gente continua aí com o desenvolvimento do que a queridíssima Léo trouxe para a gente. O Edson pergunta, meninas, não, ele fala, primeiro que nós somos lindas, e somos mesmo, né? Mesmo. Da opinião da gente. Então, eu vou começar pela Val. Há mesmo espaço para a mulher no movimento espírita brasileiro? Nós estamos falando do movimento espírita brasileiro, mas a Célia também vai poder dizer se tem, como é que é o espaço da mulher espírita lá em Portugal. O movimento espírita brasileiro é machista ou um espelho das circunstâncias da própria forma como a mulher é tratada na sociedade? O que você entende disso? Bom, eu acho que a mulher tem muito... Vocês estão me ouvindo bem? Põe um pouquinho mais pertinho da sua boca, pronto. Eu acho que a mulher... O movimento espírita, sim, é machista. O movimento espírita ele é machista, mas esse machismo do movimento espírita brasileiro, ele é, sim, um reflexo da nossa sociedade. Que a sociedade brasileira, infelizmente, ainda é uma sociedade muito machista. Então, não tem como o movimento espírita estar à parte da sociedade. Ele está inserido na sociedade brasileira. E numa sociedade brasileira machista, o movimento espírita, infelizmente, é machista. Mas a gente precisa pensar no seguinte, né? As mulheres são maioria no movimento espírita brasileiro. Né? Eu estive olhando essa semana, quando eu estava me preparando aqui para a live, aquela pesquisa que o Ivan Franzolin faz anualmente, né, sobre o movimento espírita brasileiro, que espero que todos já tenham respondido as de 2021, né, o censo do movimento espírita. E do ano passado, cujo resultado já foi publicado, ele dá o seguinte dado: 65% do movimento espírita brasileiro é composto de mulheres. E a gente percebe isso na realidade. A gente chega numa casa espírita, entra numa casa espírita, na recepção nós somos recebidas por mulheres. Nós vamos para o atendimento fraterno, a maior parte das pessoas que estão naquele atendimento são mulheres. A gente entra numa sala de passe, a maior parte das pessoas que estão ali, das médiuns passistas, são mulheres. A gente olha para um salão onde vai ser dada uma palestra, a maior parte das pessoas que estão ali ouvindo
são mulheres. Né? Então, o movimento espírita ele é formado por mulheres, as mulheres estão na linha de frente, né? Nós somos a maioria. Eu estava fazendo a conta essa semana nos dedos. Eu faço parte eu faço um curso na casa, atualmente virtualmente, né? Na casa espírita que eu frequento, são 40 alunos nesse curso. Desses 40 alunos, são 5 homens e 35 mulheres. Né? É uma ampla maioria. Né? Então, nós mulheres, o machismo está no movimento espírita porque nós estamos inseridos na sociedade. Dá para mudar isso? Dá. Se há uma maioria tão grande de mulheres assim, nós temos que agir. Né? Cabe a nós, mulheres, nos posicionarmos. É muito engraçado a gente ver que, por exemplo, se há um erro, se há um desvio doutrinário numa palestra feita por uma mulher, geralmente o pessoal cai matando. Quando é de um palestrante masculino, nem sempre dá um jeitinho, mas esse médium, esse palestrante, não, ele faz tanto. Então, assim, a gente mesmo, muitas vezes, é nosso próprio inimigo. Dá para mudar? Claro que dá. Uhum. Antes da Célia falar, eu vou pedir para Marta Noves dar aqui a sua palavrinha. Oi, Marta, liga aí o seu microfone e fala com a gente. Muito bom. Antes da minha contribuição, eu queria, no início da minha apresentação, eu falei que o SEK me deu a oportunidade, né, de conhecer novas visões, novos expositores. Então, eu realmente não poderia deixar de registrar aqui o meu abraço, né, já que eu vi que 2 deles estão aqui, né, que é o Milton Medran e o professor Boberg. Eles realmente tomaram conta da minha mente e do meu coração. A eles a minha gratidão. Eu queria retomar o que a Célia levantou, a questão 822 do Livro dos Espíritos, só que eu peguei outra parte dessa resposta dos Espíritos, né? Ela se ateve à questão da função e eu peguei, o que me chamou a atenção foi outra coisa na resposta. Ali eles estão falando, né? Kardec está perguntando e a gente está falando de lei de igualdade. Então, na 822, 822A, os Espíritos realmente são claros, né, quando nos dizem que a lei de justiça, que é uma das leis naturais, primeiro, ela não privilegia um sexo em detrimento do outro. E aí eles afirmam que a emancipação da mulher acompanhará o progresso da civilização. Eu achei isso aí muito pertinente. E se a gente pensar, né, não é à toa que hoje, em pleno século XXI, nós ainda vemos, né, mulheres que são submissas em diferentes partes do globo. E depois, no comentário da questão 202 do Livro dos Espíritos também, Kardec afirma, né, que os espíritos eles não têm sexo. Ora, eles encarnam como homens, ora como mulheres, né, exatamente para que possam progredir. Se a gente pegar esse contexto judaico, romano, né, a gente vai ver que a mulher ela era completamente descartável, né? Ela vivia para o lar e era completamente submissa aos desejos do homem. Primeiro, essa submissão era o seu pai, ou então o seu irmão mais velho. E depois, então, essa submissão passava a ser em função do seu marido, né, a quem ela era entregada, e normalmente por conveniência. Como bem disseram Leopoldina e Célia, né, o século XVIII nos trouxe, né, as luzes, o iluminismo, que foi um movimento intelectual e filosófico que dominou, né, as ideias na Europa. E essas ideias elas eram centradas na razão, e aí a gente não pode se esquecer que Kardec estava nesse contexto, né, da razão. A razão era a principal fonte de autoridade e de legitimidade.
E essas ideias, elas defendiam a liberdade, o progresso, a tolerância, a fraternidade, olha só, o governo constitucional. E também, olha que coisa importante, né? Eram ideias que visavam a separação da igreja do Estado. Aí eu peço licença a vocês para falar, né, de uma colocação de um espírito que assinou Baluzi, e através do médium Lemarie, na Revista Espírita de outubro de 1865, ele vem nos dizer da piedade que ele sentia pelas mulheres e que, vez por outra, em suas orações ou até mesmo em seus sonhos, ele esperava que um dia elas fossem livres. E aí ele faz uma colocação sobre as burguesas, né? Ele diz que aquelas, as ditas burguesas, eram aquelas que tinham uma graça encantadora. Quando estavam juntas, elas falavam mal de suas amigas que estavam ausentes. E que elas também não estavam preocupadas em se ocupar com seus filhos, nem com seus maridos. Afinal, elas tinham escravas para fazer esse serviço. Mas também não se preocupavam com as questões literárias, com as questões de seu país, com as questões de liberdade. E aí Baluzi diz, belas cabeças, mas cérebro nenhum. E aí ele vai falar das operárias, já que disse, né, falou acerca das burguesas. Ele diz que as operárias simplesmente invejavam as burguesas. Elas só faziam trabalhar porque, na verdade, o que desejavam eram as fitas, as rendas, o vinho de boa procedência, as comidas delicadas. E aí ele fala, né, que os homens da época, e olha só que coisa interessante que ele diz, né? Muitas frases, gemidos pelos povos que caem pela falta de educação das massas, mas para levantar moralmente a mulher, que fizestes? Aí então a gente vê Baluzi chamando, né, aqueles homens. O que vocês fizeram? Nada. E aí ele diz, grãos senhores da literatura, quantas vezes espezinhastes as santas leis do respeito à mulher que tanto ergueis? Mas Baluzi termina sua colocação dizendo que um dia essas mulheres com certeza serão mães e médicas, conselheiras e dirigentes. Numa palavra, serão mulheres segundo o espiritismo, isso é, o futuro, o progresso e a grandeza da pátria em sua mais larga expressão. E aí eu fiquei pensando, meus amigos, que na atualidade a gente vê mulheres, né, que querem, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a sua profissão, a sua independência financeira. Então, nós vemos as mulheres de hoje, aquelas, né, obviamente, que têm condições econômicas, né, sociais, financeiras para isso, elas optam por muito estudo. Então, hoje, são várias faculdades, várias pós-graduações, mestrado, doutorado, várias línguas. E a gente vê que a família, volto a dizer, principalmente para essas que têm condição e acesso ao estudo, né? Fica de lado a família. E aí eu me lembro daquilo que Baluzi falou e que eu acabei de dizer, né? Quando ele fala dos intelectuais.
Ele diz que os intelectuais, eles gemem pelos povos que caem, pela falta de educação das massas. Quer dizer, eles dizem sofrer, né? Mas está escrito. E ele questiona, mas o que vocês realmente estão fazendo? E aí a minha pergunta, né, é essa. Nós queremos ser independentes. E aí a minha pergunta é, o que a gente tem aprendido está, de alguma forma, nos transformando em seres humanos melhores? Nós estamos evoluindo? Nós estamos fazendo aquilo que aprendemos nos livros, nas lives, nos debates? Opa, acho que ela bateu num botãozinho indevido. Então, vamos aqui com a Célia, e aí eu vou tentar recuperar a mocinha que caiu. Espero que ela não se tenha magoado. Bom, eu ia lançar uma pergunta à Valéria, precisamente, que orienta grupos de estudo, e ia perguntar à Valéria, se tiveres que falar desta questão 822 num grupo de estudo, que esteja a estudar o Livro dos Espíritos, como vais fazer isto? Como vais pegar nesta questão que é o remeter, aqui está uma afirmação, que é: à mulher compete a esfera da casa e ao homem a esfera exterior. O que obviamente não é igualdade, porque o facto da mulher ter funções como a maternidade, aliás, essa é a única diferença, se formos a ver bem, não é? A mulher só tem essa diferença, dá à luz. Mas, mesmo nesta cultura patriarcal, os homens perdem e têm perdido muito e também são muito pressionadas por ela, não é? Só agora, desde o século XX, é que começa a haver uma proximidade dos pais em relação às crianças que antigamente não existia, e isso também se refletia negativamente. Valéria, as casas espíritas, ou há casas espíritas capazes de pegar nestas questões e alargar a discussão e falar abertamente da atualidade, destas questões atuais, como é que hoje em dia se processa esta luta pela igualdade, eu não gosto de dizer de direitos, porque igualdade, ponto. E há bocado eu ouvi também a palavra independência. Eu não quero ser independente, eu quero ser livre. A liberdade depois está subjacente a tudo. Livre de escolher, livre de me enganar, livre de saber o que é que eu quero fazer da minha vida, eu e todas. Mas, sobretudo, interessava-me perceber de que forma é que estes assuntos podem entrar na casa espírita e serem discutidos e falados abertamente, e não com uma posição moralista que muitas vezes acaba por dominar as questões, não é? Valéria? Estou aqui. Dá para vocês me escutarem? Bom, Célia, eu acho que eu abordaria, a princípio, eu simplesmente colocaria a questão 822A na roda, num grupo de estudos. Principalmente porque existe um outro livro, um livro muito conhecido da literatura brasileira, chamado Nosso Lar. No final do capítulo 20, é colocado na boca de Dona Laura um trecho em que ela fala que a mulher deve ficar em casa, cuidar dos filhos e deve deixar o ganha-pão para o marido. Está na boca da Dona Laura isso. Eu estou com o trecho até aqui separadinho, depois, se quiserem, eu leio, mas não gostaria de ler. Então, assim, o movimento espírita brasileiro é muito conservador. Então, o que eu colocaria seria o seguinte: eu colocaria a questão,
no grupo de estudos e falaria o seguinte, perguntaria a primeira coisa, o que vocês acham disso? Aí, não sei o que, mas tá... E aí eu iria puxando, porque o que acontece? A gente precisa entender, existe uma coisa muito... um mau entendimento, o espírito é feminino, o espírito é masculino, o espírito não tem sexo. Hoje eu estou mulher, estou num corpo de mulher, não sei o que eu fui na última encarnação e nem o que eu serei na próxima. Poderei vir num corpo masculino. E aí? Eu vou perder? Eu vou deixar de ser espírito? Assim como você, eu também quero liberdade. E eu acho que um conceito que está voltando e que precisa ser bem entendido é o conceito de autonomia. Nós estamos falando muito de autonomia, e autonomia não é ser eu sozinha, eu por mim. Não. As mulheres têm realmente a função de mãe, que é uma coisa que só nós geramos, é um privilégio, não sei se sim ou se não, mas só nós geramos. E nós temos que cuidar dos nossos filhos e criá-los para a vida. Dar a eles liberdade, e mostrar a eles que nós devemos ser respeitadas enquanto mulheres. Eu acho que a maior dificuldade que se insere no machismo, no patriarcalismo da sociedade brasileira está na própria forma como as mulheres educam seus filhos. Né? Então, assim, tem que colocar... Sim, pode... Marta, já te deixo concluir teu raciocínio. As mulheres, nós temos que colocar essa questão da igualdade entre homens e mulheres e de que nós estamos num corpo físico como homens ou mulheres, ou trans, ou o que seja, mas que, enquanto espírito, nós não temos sexo. E temos que atentar também para aquilo que foi falado, acho que pela Marta, a Marta colocou muito bem, de que a evolução da sociedade, o progresso da sociedade, o progresso da educação, certamente levará à evolução da igualdade, ao entendimento do que seja essa igualdade. Nós ainda não estamos numa fase que a gente pode entender isso. E aqui a italiana está falando com a mão, né? Mas é verdade, né? A gente precisa jogar essa questão e lembrar que aos alunos, eu lembraria ao grupo de estudos, que nós estamos encarnados num corpo, mas nós não somos o corpo. Nós somos o nosso espírito. E o nosso espírito não tem sexo. E se a gente não aprender nesta encarnação, aprenderemos em próximas, de que temos de respeitar todos os corpos, todos os espíritos encarnados em corpos, seja lá qual sexo, qual gênero este corpo, volta, seja lá em qual gênero, em qual sexo esse espírito esteja se manifestando nessa encarnação. Muito bom. É isso. Agora eu vou trazer de volta a Marta para ela fazer a conclusão do raciocínio dela, porque ela deve ser italiana também, meteu a mão onde não devia e tomou um tombo. Bem-vinda de volta, querida. Eu quero, então, retomar, né, aproveitando a palavra, né, quando eu voltei, eu vi a Célia falando de liberdade, então, muito bem. Então, nós, mulheres, nós queremos, eu tinha colocado independência, mas vamos colocar liberdade, né? Liberdade de pensamento, né? Liberdade para ir e vir, liberdade para fazermos aquilo que a gente entende. Mas a minha questão, né, aquilo que eu fico me perguntando, é se tudo isso que a gente almeja está só em nível intelectual. Né? Como o Daluz falou lá, né, que os homens se preocupam, eles choram, mas isso está só no papel. Eu queria saber se a pergunta é, aquilo que a gente está aprendendo,
aquilo que a gente intelectualmente absorve, está descendo para o coração. Aí na semana passada, uma amiga me contou um caso assim. Ela disse que ela estava passando por uma rua e viu um casal debaixo de uma marquise abrigado. Improvisaram uma casa de papelão. E ela observou que ele varria o chão, né? Ele queria que aquilo ali estivesse limpinho. E o que chamou mais a atenção dela é que na frente daquela casa improvisada tinha um cartaz. E nesse cartaz estava escrito assim: não somos moradores de rua, só estamos passando por um momento difícil. Nos ajudem. E aí, quando ela me contou isso, aí veio a pergunta: e aí? E aí? Porque isso é um fato real, isso não está nos livros, isso não é para a gente escrever, isso não é para a gente debater, né? O que a gente faz? Qual é a nossa atitude perante uma situação dessa? O que a gente tem aproveitado, né? O que a gente tem aprendido? Nós, mulheres, nós temos feito alguma coisa para terminar com o feminicídio, com feminicídio, com racismo, com a homofobia e tantas outras pragas estruturais, olha bem, dentro de nós. Porque isso está enraizado também dentro de nós, mulheres. São muitas encarnações vivendo isso. O que a gente tem feito para virar isso aí, para mudar? Ou será que tudo isso fica apenas em nível filosófico e intelectual? Muito boa a sua colocação, e eu vou aproveitar, antes da Leopoldina, que já levantou o dedinho ali, e eu estou aqui esperta, eu queria fazer uma observação. Diante de tudo isso que vocês falaram aqui, meninas, parece que nós ainda estamos aprendendo meio que às cegas a lidar com essa autonomia. É algo muito novo para a maturidade que temos. Nós ainda temos muito que, vamos dizer assim, caminhar nesse sentido, porque nós batemos braço, nós batemos pernas, nós queremos direitos, mas nós vamos aos extremos, e extremo nenhum é bom, extremo prejudica, extremo cega, extremo atrapalha. Então, essa é uma realidade. Nós ainda não sabemos lidar pela falta de maturidade espiritual, talvez. Nós estamos aprendendo a lidar com essas questões. A sociedade está aprendendo a lidar com essas questões. Nós queremos independência? Não. Nós queremos liberdade? Não. Nós queremos autonomia? Nós queremos moral. Nós queremos livre-arbítrio. Nós queremos, dentro disso, crescer como espíritos. Só que estamos em condições de desigualdade social. Só que, como Kardec disse, como é que a gente consegue mudar a sociedade? Não é fazendo leis, não é criando limites sociais, são necessários, mas é mudando o indivíduo. Como bem a Marta disse, é dentro, é cada um. O que é que nós, mulheres, estamos fazendo de nós para que isso possa acontecer para fora? Porque começa de dentro, começa do indivíduo. Né, Léo? Pode vir aí dar sua palavra. Que valioso tem sido essa noite. E quantas coisas boas que nós temos ouvido das nossas companheiras, das nossas camaradas, na contribuição de ser mulher. Mas eu estava ali vendo as perguntas e as observações. O Marcelo Henrique coloca uma questão da mulher no espiritismo. A questão do seu apoderamento. E que nós não temos, inclusive, mulheres nas direções principais dos órgãos dirigentes.
Eu gosto muito de trabalhar com conceito. E os órgãos dirigentes, aqueles hierarquicamente superiores, eles é que produzem os conceitos. E aí vai, inclusive, e eu volto à questão do conceito. Nós também, por uma parte do espiritismo aqui no Brasil, ter se atrelado ao cristianismo judaico, o apoderamento das mulheres como conceito fica defasado. Porque não se pode ter uma papisa dirigindo a FEB. É muito complicado. Ainda bem que nós temos a liberdade de sentar nos bancos, perto, próximo aos homens e tudo mais. Ainda não nos separaram de termos que estar num convento de mulher, numa casa de mulher, e num convento para homens, numa casa para homens, como direção. Ainda bem que nas sessões os homens podem se misturar com as mulheres. Então, essa questão do apoderamento no espiritismo é uma questão que nós temos que nos aprofundar em termos de conceitos. Tirar, desculpem o termo, mas tirar esse conceito de que aos homens cabe o apoderamento, sob pena de nós termos que fazer uma rebelião e começar a pedir cota também. Mas temos uma segunda questão aqui também levantada, e eu acho muito oportuna. A discussão nos estudos sobre o papel da mulher e da família. É extremamente necessário essa discussão dentro da lei natural, dentro da lei do progresso. Nós não podemos almejar e contribuir para a evolução e para a emancipação da mulher dentro da lei natural sem tocar no tema. Mas o grande problema dentro do movimento espírita é como se toca o problema. Quais os conceitos, inclusive, que nós temos a dar para as mulheres? E qual o verdadeiro conceito de Kardec, que era um libertário em termos de visão de mulher? É o conceito da mulher do lar e casta? Ou é o conceito da mulher como ser total? Como mulher, como mãe, como provedora profissional, com a sua libertação econômica, mas e principalmente com a sua libertação intelectual para que o progresso possa acontecer. E isso, me desculpem, caros amigos, caros companheiros, caros camaradas, é o que eu vejo mais de difícil como colocação dentro do nosso movimento espírita. Mas eu sei que ele tem avançado e que nós continuaremos avançando dentro dele. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Júlia, quer fazer algum complemento? Tá bom? Eu acho que a Célia quer, né, Célia? Tenho duas coisas para dizer. Uma, eu
isto é a minha maneira de ver as coisas. Eu não creio que o mundo mude apenas porque cada um faça o seu trabalho de mudar. Até porque sabemos que há muitos que resistem à mudança. E enquanto estão resistindo, estão prejudicando no particular e no geral. Eu também costumo ficar um bocadinho nervosa quando se falam dos excessos, porque essa é a principal falácia, a principal resistência e a principal acusação que se faz a todas as mulheres e homens, porque eu também conheço homens feministas, felizmente, que diariamente, sistematicamente, reiteradamente, detectam, apontam e lutam contra esta constrição patriarcal que tem muito mais alcance do que só as mulheres. É que não é só as mulheres, os homens também têm restrições e têm pressões terríveis. Eu queria referir aqui, e estamos a falar de espiritismo, e eu queria referir aqui um estudo que há pouco tempo tive a ocasião de tomar conhecimento. É um estudo do José Arroio, que ele expôs numa conferência. Eu fiquei agradavelmente surpreendida com este trabalho, agradavelmente surpreendida pelo trabalho, com os resultados é que não fiquei muito agradavelmente surpreendida. Então, eles fizeram um estudo sobre padrões e perfis de espíritos comunicantes em sessões de desobsessão, que durou de 6 de junho de 2017 a 22 de fevereiro de 2020, uma ou duas vezes por semana, 16 sessões mediúnicas. Então, 16% destes espíritos apresentavam-se como mulheres, tinham sido mulheres na vida anterior. 84% eram homens. Portanto, foram 8 mulheres, 43 homens. Esses 84%, 55% desses 84% de homens, ou seja, desses 43 homens, obviamente estamos a falar de espíritos, mantinha fixação no rancor, na frustração e na vingança, consequência de se sentirem traídos e frustrados de paixão, pronto, frustrações passionais. E o José Arroio, sem dizer diretamente, disse um pouco indiretamente, falou da necessidade da socialização do homem através das culturas e dos tempos e da pressão dos papéis de género e falou abertamente em machismo. Ou seja, isto é um ciclo vicioso. E estes espíritos que foram assistidos em sessões de desobsessão eram maioritariamente homens e agressores. Nós vamos como estamos. Portanto, ou fazemos alguma coisa aqui que nos ajuda a passar para o lado de lá melhores e a voltarmos melhores, independentemente do sexo em que venhamos a encarnar, ou realmente isto é uma perpetuação. Portanto, eu tenho muito menos medo de certos excessos e certos exageros que existem, certas correntes feministas, tenho muito menos medo disso do que tenho medo do imobilismo, do deixa andar, do vamos ficar assim. Eu prefiro parecer um bocadinho obcecada e estar todos os dias a reparar nas questões discursivas, nas ações, mas fazer o meu trabalhito, que não é só para mim, porque não tem importância. Eu acho que quando nós trabalhamos só na nossa transformação, só estamos a fazer metade do trabalho, eu acho. Ou levamos isso para fora,
e espalhamos à nossa volta e tentamos ser influenciadores. E um espírita deveria de ser um influencer, que é uma palavra agora moderna, mas deveria ser, faz parte. Portanto, tudo aquilo que nós conseguimos transmitir para a mudança é importante. E este estudo que o José Rui fez na Escola Espírita Allan Kardec de Porto Rico era muito bom que outras casas espíritas fizessem também esta estatística e observassem que, inclusivamente, há uma tendência para a maior parte dos obsessores serem homens e agressores, para nós vermos bem a dimensão disto. Se imaginarmos que será muito pequeno o número de espíritos que conseguem ser assistidos em casas espíritas e em sessões de desobsessão, vocês estão a ver os milhões, bilhões de espíritos perturbados que andam para aí e depois voltam a encarnar como estavam, e isto nunca mais acaba. Nós temos realmente que fazer algum trabalho efetivo. E como espíritas acho que temos responsabilidades. Muitas responsabilidades. Porque podemos. Não podemos fazer assim grande, fazemos mais pequenino, mas vamos fazendo todos os dias qualquer coisa. Eu acho que é importante isso. É importante. Porque isto é uma opressão. E é uma opressão que também não está só. A opressão sobre as mulheres é fruto de um impulso de ter poder sobre. Também há homens oprimidos, obviamente. Porquê? Porque é social, porque faz parte de um quadro muito vasto. E claro, nós acabamos sempre por ter tendência para nos focarmos mais numas questões do que noutras, mas para mim isto é tudo interseccional. Eu não consigo ser feminista e não ser antirracista. Por exemplo, não é? Não consigo estar a favor de qualquer forma de discriminação. Portanto, quando esta parte da humanidade conseguir realmente ser respeitada e fizemos um progresso gigante, porque uma coisa leva à outra. Não se trata de libertar as mulheres, porque quando a sociedade evolui ao ponto de reconhecer a igualdade da outra sua parte, vai com certeza também reconhecer a igualdade de género, seja ele qual for, racial, tudo. É um grande passo e eu acho que temos que fazer muita força para isto. E não é com paninhos quentes, temos que ser um bocadinho chatas e um bocadinho firmes e apontar sem ter muito paninho quente. Sim. Tem que haver firmeza. Exato. É uma mudança, e essa mudança é interior. Até que as pessoas, o ser humano, a mulher, absorva essa mudança nela própria, a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer. Mas é o que você fala, Célia. Se a gente não começar a fazer, a forçar, a encaminhar este trabalho, nós não vamos sair da mesmice. Tanto é que o Gerson, ele traz aqui uma pergunta muito, muito pertinente. A representatividade feminina em algumas casas espíritas são libertadoras ou são apenas concessões masculinas para aquietar os anseios de empoderamento feminino e mascarar a dominação? Eu vou além. Essa representatividade de concessão, muitas vezes, é dada de uma mulher para outra, mas com a cabeça totalmente machista. Acontece muito aqui no movimento espírita brasileiro, infelizmente. Mulheres totalmente machistas, preconceituosas, porque ainda trazem dentro de si muito essa educação patriarcal e machista. O que vocês acham disso? Quem quer falar? Aí, vamos lá, Leopoldina. Eu estou aqui entusiasmadíssima, né? Com os debates que estão sendo tão valiosos. E, mais uma vez, eu quero reafirmar. Eu acho muito perigoso
quando nós colocamos a palavra eu acho, eu creio. Eu acabei de dizer, inclusive, que nós temos que trabalhar com conceitos, com ideias. Kardec nos ensinou que devemos trabalhar com conceitos. Trabalhar com a filosofia e trabalhar com a ciência. São os conceitos que podem nos transformar. E só os conceitos, e só o estudo profundo da ciência e da filosofia vai fazer que aconteça a evolução. Porque sem ela não há solução. Nós, inclusive, falamos aqui sobre a questão patriarcal, sobre a questão da força e do poder do homem dentro da sociedade. Essa força do hábito, e que eu gostaria de colocar um questionamento. Será que essa força do hábito pode ser dirigida como um estado de obsessão masculina? Ou é uma raiz que os homens trazem de uma cultura social de uso e costume? Eu não vejo esses homens que praticam o feminicídio, esses homens que praticam a violência, esses homens ainda que querem uma mulher do lar e casta, como os homens que estão obsidiados. Eu os vejo, sim, como mal informados e mal educados. Essa é uma realidade. E aí é a importância e a grande importância do movimento espírita. É a questão da educação. E a questão da educação, dentro do conceito, dentro de uma filosofia libertária, do livre pensar, sem dogmas. E olha, a religião cristã judaica, o que colocou de dogmas sobre as mulheres, está incorporado, inclusive, na maior parte das casas espíritas. Por incrível que pareça. E me desculpem se eu estou sendo, inclusive, abusiva no meu falar. Mas é uma realidade. Os dogmas, inclusive, só nos fazem ficar paralisados. Nos fazem ficar retraídos. E é isso que eu acho que é a grande importância do movimento espírita. É o poder que ele tem nas mãos de mudar pela educação. Porque nós só mudamos, nós só transformamos e nós só realizamos a lei natural, a lei do progresso, pela educação. E essa é fundamental. E essa é que tem que ser pensada e muito bem pensada. Como fazer para que as lições, os ensinamentos, a perspicácia de evolução de Kardec se faça presente. E eu acho que eu já estou fazendo a terceira intervenção, que eu já estou falando muito. Então, eu gostaria já de deixar o meu ponto final. Para dizer a vocês que fiquei muito honrada de participar deste evento, da oportunidade que tive de poder
expressar e dizer como eu tenho a visão da mulher dentro da lei dos homens, que é prescritível, porque os homens a qualquer hora podem mudar, retroagir, tirar os direitos. E como é o papel da mulher dentro da emancipação, pela lei natural, pela lei do progresso. E, para tanto, eu finalizo dizendo: com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Não é mais uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza, dando a conhecer a estas leis. O Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e da fraternidade. Allan Kardec, o nosso professor Rivail. Sensacional. Muito, muito obrigada, Leopoldina. Você trouxe aí uma fala muito importante para os dias de hoje. Parece que foi escrito hoje por você aí, nesse seu cantinho. Impressionante, né? Marta, chegou a sua vez de dar as suas falas finais. Eu não vou te mandar para a sala do chá já não, tá, Leopoldina? Espera mais um pouquinho aí. Vocês não vão acreditar. Eu ia trazer agora exatamente, até porque alguém no início falou, né, sobre essa colocação de Kardec na Revista Espírita de 1866, A Mulher Tem Alma. E eu tinha separado exatamente esse último parágrafo, que foi o que a Leopoldina acabou de falar, né? Kardec vem discorrendo, né, vem falando da nossa escravização, né, que a gente acaba por ser escravas, né, mas essa escravização tem a ver com hábito, e eu achei fantástico exatamente esse último parágrafo que eu tinha trazido, mas Leopoldina falou de forma brilhante. Então, eu termino a minha fala agradecendo por essa oportunidade, dizendo a vocês que leiam a Revista Espírita de 1866, esse artigo em que Kardec pergunta: a mulher tem alma? É alguma coisa realmente muito interessante. E deixo aqui uma pergunta para todas nós. O que significa estar mulher nessa vida? Qual é o meu papel nesse processo de evolução da sociedade em que estou inserida e, consequentemente, do mundo em que estou encarnada? Gratidão. Gratidão por esse momento. Muito bom, Marta. Fica aí, segura a peteca. Júlia, por favor, abra o teu microfone e dê as tuas palavras finais. Bom, hoje com essas mulheres incríveis, né, eu tive a oportunidade de assistir e de aprender e me colocar aqui na retaguarda, né, não falei quase nada, mas na próxima live me aguardem que eu vou ficar com a língua solta, mas eu tinha muito, muito para aprender com essas mulheres maravilhosas que trouxeram aí muita luz e que falaram brilhantemente. Eu realmente tenho um elogio fortíssimo a vocês, né? E considero que é isso mesmo, nosso papel, ele é tanto no meio espírita quanto na sociedade, no nosso dia a dia, na nossa rotina, em termos de educação dos filhos, a nossa própria educação, né, o nosso próprio amadurecimento enquanto sociedade, de fazermos diferentemente para podermos efetivamente ter algo que vá além da teoria e transcenda a prática do nosso dia a dia, para que as mulheres possam realmente ter mais espaço, força e serem valorizadas
com igualdade efetiva. Então, muito obrigada, né, pela honra de estar aqui, e um grande beijo em vocês, todas. Fica aí, não vai embora, não. Tá certo. Fala aí, eu sei que você riu, que você gostou do que está lendo. Né, Célia? Suas considerações finais. Pronto, eu não estava nada à espera de ser já eu, porque mesmo agora falei. Então, os meus considerandos finais são uma partilha. Eu já aprendi tanto desde esse lado, já aprendi tanto sobre o movimento espírita brasileiro e já aprendi tanto com vocês que eu hoje decidi dar-vos a conhecer aquela que eu considero que é uma inspiração para mim dentro do movimento espírita português. Eu tenho que abrir aqui um documento para eu ver. E tenham calma comigo, por favor, porque eu queria falar-vos da Maria Veleda. A Maria Veleda é uma figura ímpar e que é muito significativa do vigor do início do movimento espírita em Portugal, quer em termos de mulheres, quer em termos de homens. Muitos políticos, pessoas com vidas públicas, muitos intelectuais, muitos artistas. E a Maria Veleda nasceu em 1871 e desencarnou em 1955. O verdadeiro nome dela era Maria Carolina Frederico Crispim. Foi poeta, escritora, dramaturga, republicana, anticlerical, livre-pensadora, feminista, maçona e espírita. Foi mãe adotiva de um órfão e mãe solteira por opção, rejeitando o casamento por o considerar um contrato. Professora do ensino básico, escreveu Contos Cor-de-Rosa, dirigida à infância numa altura em que a literatura infantil era completamente residual. Fundou e dirigiu o Centro Espiritualista Luz e Amor, cuja direção era constituída por 7 mulheres, algumas das quais suas companheiras no movimento republicano das mulheres portuguesas. Funda e dirige as revistas espíritas, a ASA, Revista Espiritualista de Ciências Psíquicas, O Futuro, e participou na fundação da Vanguarda Espírita. Participou na fundação da Federação Espírita Portuguesa, fazendo parte da comissão que elaborou os seus estatutos, e foi eleita vice-presidente do Conselho Deliberativo. Idealizou e dinamizou o primeiro Congresso Espírita Português em maio de 1925. Nessa revista, a ASA, ela deixou eu captei aqui uma declaração dela de julho de 1919. Dentro do ideal espírita cabem todas as reivindicações e todas as aspirações para a constituição de uma sociedade melhor. Nós tínhamos combinado que eu dizia um poema, tinha legendas. Como é que é, Kátia? Oi. Tem legendas para o poema ou não? Pode, Oi. Manda bala. Mando bala? Manda bala. É muito bonito e eu vou tentar que se perceba. É um poema precisamente da Maria Veleda que se chama Pelo Astral. Isso. Há na minha alma fontes de alegria, aves que cantam, flores irisadas, sóis multicores, brancas madrugadas, clarões de festa, jogo de harmonia. Minha alma, a visionária de algum dia, embala um lindo sonho e deslumbrada vai subindo, radiosa e fascinada pela voz que do astral a chama e guia. Sobe, minha alma, pura, altiva e forte. A vida está no além, foge da morte, corta a amplitude dos infinitos céus. Não acordes, minha linda. Para lá das estrelas, sobe ainda. Chama-te a voz do astral, chama-te Deus.
Muito bom, muito bom. Só um minutinho que agora é a vez da dona Val se despedir. Vai tirando aí o microfone do mudo, colocando ele pertinho da boca e falando. Gente, foi uma delícia participar dessa live. Aprendi muito com a Leopoldina, com a Célia, com Marta, com Júlia, com a Kátia, com a minha querida amiga Kátia Pelle. E foi um prazer participar dessa live falando sobre mulheres, com mulheres, porque o movimento espírita, nós carregamos o movimento espírita brasileiro nas costas, essa é que é a verdade, e merecemos, né, nos puxar para nós merecemos puxar para nós essa responsabilidade e o poder que essa responsabilidade dá. E essa liberdade, né? Eu gostaria de agradecer principalmente a participação da Leopoldina. Eu acho que a Leopoldina está ali, ó, junto com o Boberg, com o Wilson Garcia, das pessoas que mais nos ensinaram nessas lives. Participe mais, Leopoldina, nós vamos puxar você para participar mais de live, porque você nos ensinou muito essa noite. Muito obrigada, foi um prazer participar dessa live com todas vocês. Continuamos por aqui. Pois é, gente, olha que maravilha, essas 6 pessoinhas que hoje se dedicaram um final de tarde, começo de noite, já final de noite em Portugal, a falar do sexo biológico feminino, tão necessário não só para geração de vida, mas para responsabilidade de dar os primeiros alimentos ainda, que acredito, penso eu, que em muito breve isso também vai ser mudado diante dos avanços da ciência. Vamos cada vez mais nos tornando iguais, igualitários, equiparados em todos os setores da vida, como a gente já tem visto por aí, muitos pães também, né? Então, agradecer a presença de vocês todas aqui, a presença desse público que é seleto, que é muito querido, e eu dou aqui a minha salva de palma para todas essas mulheres de hoje aqui. Parabéns, meninas! Até uma próxima. Muito obrigado pela participação de vocês. E agora eu vou derrubá-las uma a uma. Vão lá para a salinha do chá que a gente já conversa. Beijão para todas. A mim só resta agradecer a presença de vocês, a participação que foi fenomenal, foi muito importante. Esgotou o assunto? Obviamente que não. A gente tem muito ainda para crescer, para agregar e para aprender. Mas, de qualquer forma, foi muito válida, foi sensacional. Muito obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima live. Tchau!